Boa tarde, crianças. Hoje é aula de geografia. O assunto é os elementos naturais e os elementos culturais, 17 de junho de 2020. Observe essa imagem aí. Aí tem elementos naturais e elementos culturais. Primeiro, elementos naturais é o quê? A água, as plantas, que são as árvores, e a ponte é um elemento culturais. Porque culturais é feito pelo homem. Natural é que vem da natureza. Vamos mais adiante para a gente entender mais sobre os elementos naturais e elementos culturais. As paisagens são formadas por diferentes elementos, tais como os naturais e os culturais. No seu dia a dia, você convive com os diferentes paisagens, mas o que são elementos naturais e os elementos culturais? De acordo com essa imagem aí, responda para mim quais são os elementos naturais e os culturais. Os naturais são os quais? Diga. Vamos dizer, né? São o quê? As plantas, que são as árvores, e o rio. Os culturais são o quê? Os prédios, porque é construído pelos homens. E o naturais é construído pela natureza. Porém, estes elementos são paisagens geográficas. Elementos naturais e elementos culturais, ambos são paisagens geográficas. Você pode encontrar paisagens só ter elementos naturais, tipo a natureza, só tem a natureza. E você pode ir para um lugar só encontrar elementos culturais, que foi pelo homem que construiu. E você pode encontrar uma paisagem que ambos, os dois estejam juntos, igual essa imagem que está aí na tela. Tem o que? Elementos naturais e elementos culturais. Então, quer dizer que ela é uma paisagem geográfica também. Vamos ver alguns exemplos de elementos naturais. Veja só aí: montanhas, rios, lagos, mares, plantas, praias, cachoeiras, nuvens. Estes são alguns exemplos de elementos naturais que é uma paisagem geográfica. Agora vamos ver exemplos de elementos culturais que são construídos pelos homens. Casas, praças, ruas, avenidas, prédios, shoppings, plantações, pontes e etc. Esses são exemplos de elementos culturais, que são paisagens geográficas. Abra seu livro na página 38 para a gente responder a atividade. Observe aí, número 1. Identifique os elementos naturais com lápis vermelho e os culturais com lápis azul das paisagens a seguir que a criança encontra até chegar à escola. Aí você vai circular os elementos naturais vermelho, com lápis vermelho, e com lápis azuis, os culturais. Aí é um caminho que o menino está percorrendo até chegar à escola. Aí você vai circular as paisagens naturais e culturais, elementos naturais e elementos culturais. Então, vamos para a página 39, tá certo? Veja aí o número 2. Observe as paisagens, classifique-as em paisagem natural ou paisagem cultural. Observe aí que tem duas paisagens. A paisagem natural é que vem da natureza e a paisagem cultural é construída pelo homem. Observe aí, tá vendo um rio com a plantação e no outro é um prédio. Aí você vai colocar aí. Responde para a Patrícia. Agora vamos para o número 3. Escreva nos quadros exemplos de elementos
No quadrinho azul, elementos naturais. No quadrinho verde, elementos culturais. Então, no quadrinho azul, você vai escrever quais são esses elementos: rios, matas, solo, planta, sol. Você que vai colocar a sua sugestão. Agora, elementos culturais. Quais são a sua sugestão? Casa, prédios, ruas, ponte. Aí você que vai colocar supermercado, aí você vai colocar a sua sugestão. Agora vamos para a página 40, número 4. Leia o texto abaixo e depois relacione os elementos culturais com os ambientes de cada moradia apresentada. Antes de responder aí, ligar as imagens, vamos ler esse trechinho que está nesse retângulo aí. Os elementos culturais variam de região para região em nosso país. Em nossa casa podemos observar elementos que são diferentes dos de outras casas em nossa própria cidade ou em outra região. Por exemplo, você pode observar a casa do seu amiguinho ou do seu vizinho aí, que tem elementos naturais na sua casa e na dele não tem. Posso assim, na sua casa tem elemento cultural e na dele não tem. Varia, tá certo? Tipo, aqui em Tamandaré não tem shoppings, mas no Recife tem. Então é elemento cultural. Aí você vai ligar os elementos culturais para sua moradia. O carro, ele mora onde? Ele fica onde? Na garagem. Aí você vai ligar para a garagem, que é a casa aí. Aí veio a rede. Essa rede, ela mora no galpão ou nessa casa de palha? Aí você vai ligar para a casa de palha. E veio um trator. O trator, ele mora onde? Ele fica onde? No galpão. Aí você liga para o galpão, tá certo? Fez tudo certinho. Vamos para o número 5. Uma riqueza natural brasileira muito conhecida é a floresta amazônica, que possui grandes variedades de animais e vegetais. Mas ela está sofrendo com desmatamento e com as queimadas realizadas pelo ser humano. Qual o motivo dessa destruição? Pesquise e responda. Aí você faz uma pesquisa, aí você vai responder o porquê desse desmatamento e o porquê dessa queimada, aí você vai procurar. Só que tem gente que faz isso e vai trocando a paisagem natural para criar gados, para ter comércio ilegal de madeira, vender as madeiras, que são as árvores, plantações de outras plantas que não podem, mas eles plantam. Aí você faz sua pesquisa, escreve, tá certo? E manda para a tia Patrícia. Um beijão para você, gente. Até amanhã. Tchau.